Daí o custo do lead despencou, assim, de um mês para o outro. E daí a gente viu as vendas ramparem, assim, foi assim, de um mês para o outro, pô, achamos um caminho. Mas daí você começa a colher as frutas que estão mais baixas. Se você não calibra, começa a faltar fruta. E daí você precisa vir reposicionando e cada vez tá com a persona mais direcionada. E daí, a hora que começa a faltar fruta, daí você precisa falar assim, cara, esse canal é bom, mas preciso de mais canais. Volume e é isso. Voltando na nossa linha de vídeos trazendo CEOs e gestores de startups que já têm processos bem evoluídos para falar um pouquinho da história. Hoje a gente está falando com o Thiago, CEO da Bankme. Hoje a Bankme com mais de 60 mini bancos já dentro da estrutura, trabalhando em cima disso, e a gente vai conversar um pouquinho para entender como é que foi a jornada até aqui, né, Thiago? E primeiro de tudo, cara, bem-vindo. E até para nossa galera que está assistindo, te conhecer um pouquinho melhor, assim, cara, antes da gente ir para a Bankme, vamos pro Thiago, assim, de onde que tu veio, assim, para chegar na fintech, para chegar na Bankme? Por onde tu teve que passar? Qual foi a tua jornada antes do empreendedorismo? Tu já empreendia antes? Como é que foi esse rolê? Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a Mosquite aí pelo projeto. Cara, eu sou metade libanês, né? Então, libanês se aprende fazendo negócio desde o dia 1. E daí, minha mãe, eu sou de Biporã, que é uma cidade aqui do lado de Londrina. E minha mãe é professora, meu pai tinha um pequeno comércio de caminhão. Era uma família simples assim, mas muito trabalhadora. E eu fiz negócio desde moleque. E comprava e vendia tudo que você pode imaginar. E meu primeiro negócio foi, com 19 anos, eu desenvolvi uma tecnologia para tanquinho de lavar roupa, que vendi para uma multinacional. E hoje, se você comprar um tanquinho de lavar roupa em qualquer lugar do Brasil, eu ainda recebo royalties de 100% do mercado. E isso foi uma mudança de chave, assim, porque quando você vem de baixo, ou você anda mais rápido, ou você vai sempre estar para trás. Então você já é obrigado a andar mais rápido. Só que chegou nessa fase da vida, que eu tinha 23, 24 anos, eu comecei a ter uma renda bem significativa por causa dessa construção anterior. Por causa desse projeto. E daí sempre gostei muito de negócios, comecei a fazer cada vez mais negócios. Depois fui convidado para ser secretário municipal de Indústria e Comércio da minha cidade, que é Ibiporã. Fui o secretário mais novo do estado do Paraná. E ali a gente construiu 2 parques. O primeiro condomínio industrial fechado do estado. Foi a economia que mais cresceu no estado enquanto eu fui secretário. Então foi um momento de muito aprendizado. A hora que acabou o meu trabalho ali na secretaria, a hora que venceu a gestão, estava numa fase muito boa. Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu tinha 29 anos. Hoje eu tenho 36. Eu tinha 29 anos, isso foi em 2016. Daí, em 2016, me convidaram para montar um monte de negócio, porque a gente tinha construído um baita trabalho até agora, até aquele momento, tudo tinha dado certo. Uhum. Mas a gente sabe que na vida do empreendedor, nem sempre tudo vai dar certo. Na verdade, é mais fácil não dar certo. É que a gente, a quantidade de tomba é muito maior do que a quantidade de sucessos, mas os sucessos representam um resultado maior. Daí, eu montei 7 empresas ao mesmo tempo. Montei indústria, montei imobiliária, montei fundo. Dentre essas 7 empresas que eu montei ao mesmo tempo, uma delas era um fundo de investimento em startups. E ali eu comecei a participar dos eventos, dos hackathons, conhecia o ecossistema e fui me apaixonando por aquele ecossistema. E daí nessas 7 empresas, uma das 7 era uma factoring. E por que ela começou? Então quando eu comecei a gostar muito desse universo de startups, eu falei assim, cara, se eu fosse montar a minha startup, por que ela seria? Bom, minha paixão é o mercado financeiro, então seria uma fintech. Mas eu ainda não tinha o escopo do negócio para começar. Assim, vou começar um negócio do jeito certinho, do jeito mais simples que eu tenho acesso agora, e no momento certo a gente vai encontrando os caminhos. E começamos com uma factory, fui buscar um co-founder. Só pra galera que tá acompanhando factoring, explica só o conceito geralzão, assim. Joia. No Brasil, a gente tem bancos, FDICs, securitizadoras e factorings. O que são isso? São estruturas financeiras que fazem crédito. Então, quando você precisa trocar de carro ou quando uma indústria precisa comprar um equipamento novo, ela precisa de recursos.
O banco atende um determinado perfil de operações. FDIC, empresas grandes. Securitizadoras, empresas menores. Factoring é a estrutura mais simples de crédito que existia na época no Brasil. Legal. Então, a gente começou pelo arroz com feijão. E quando você vai montar uma sociedade, a gente tem que entender que existe perfil de mola e engrenagem. Então, o ideal, num cenário ideal, um sócio tem que ter mais o perfil comercial e o outro sócio tem que ter mais o perfil operacional. Então, eu precisava achar um sócio que me complementasse aqui e depois de procurar bastante, eu tinha exatamente o perfil do cara que eu queria. Me apresentaram o André. A gente ficou um ano ali de namoro até a gente entender que a operação, que a gente se dava bem no negócio. E estamos juntos até hoje. É uma sociedade que a gente é muito feliz um com o outro, que a gente se complementa bastante. Então, beleza, a gente começou ali com essa pequena factoring, girando R$200 mil. Então, no primeiro ano, a gente foi de 200 mil para 2 milhões. Segundo ano, de 2 para 5. De 5 para 10. A gente falou assim, caramba, se a gente que não era desse mercado conseguiu construir um negócio que cresceu tão rápido em tão pouco tempo, por que não tem mais gente fazendo esse jogo? E foi aí que surgiram os primeiros insights da Bankme. Porque quando a gente olhava para esse mercado, quem estava trabalhando nesse mercado, muitas vezes era só um perfil. Era o ex-bancário, o cara que saiu de um grande banco. É o que ele sabe fazer. É o que ele sabe fazer e ele montava. Eu falei assim, cara, beleza, esse cara sabe fazer, é um cara bom. Mas será que não tem mais gente boa que conseguiria jogar esse jogo se tivesse as ferramentas certas? Porque o bancário, ele conseguia entender como funcionava a cozinha, né? Como era o jogo ali para dentro. Eu falei assim, e se a gente criasse uma estrutura que o cara não precisasse saber como era a cozinha? Que a gente entregasse a esteira inteira para ele. E que ele fizesse o que ele sabia fazer, a parte comercial. Ele sabia do balcão muito bem. O restaurante, ele sabia bem do balcão. A cozinha, vocês ouviam. Perfeito. E foi aí que surge a Bankme em setembro de 2020. Recente, né, cara? Recente, temos 2 anos e meio, mas foi uma jornada muito intensa. A gente é bem acelerado lá, mas que daí chegamos até o momento atual. Cara, que animal. E é muito louco tu falar assim, foi 2 anos e tal. Cada vez tá sendo mais difícil encontrar empresas que num espaço tão curto de tempo consigam executar tanto como vocês têm executado e tal, e por isso parabéns, assim. Eu acho que é muito interessante porque apesar de vocês não serem do mercado primordialmente financeiro, vocês passaram bastante tempo dentro desse factoring aprendendo e entendendo, e aí chegaram na solução que inclusive foi a dor que vocês encontraram dentro desse mercado, né? A necessidade dessa cozinha, como tu falou, que eu acho que ela acaba sendo super importante. E no começo da empresa, bem no comecinho lá em 2020, vocês começaram com bootstrapping, com grana própria? Vocês já começaram olhando para aporte, captando? Como é que foi esse começo de vocês? A gente começou totalmente bootstrapping, e daí viemos... Quando a gente fez a primeira rodada, a Bankme já faturava seus 70, 80 mil reais, já era um faturamento considerável por uma rodada anjo, porque não é da nossa concepção, eu não posso esperar que um terceiro acredite em mim antes de eu acreditar. Então, a gente deu tudo que a gente tinha, vendeu apartamento, vendeu o que precisava, colocou lá, para a hora que a gente saísse a mercado, fosse realmente uma rodada significativa. E foi isso que aconteceu. Após lançar a Bankme, em poucos meses surgiram os primeiros investidores, fizemos a primeira rodada anjo. 1 ano e meio depois, fizemos uma segunda rodada seed. E agora a gente está num momento muito de decisão. Então a gente recebeu algumas ofertas para fazer uma rodada bridge. Um bridge é uma rodada ponte. Sim. Ou seja, uma rodada aí para mais 1 ano, devido ao momento econômico que o país passa, né? Ou se a gente break-even. Então, nossos investidores hoje não querem que a gente break-even. Eles acham que a gente está crescendo legal, dá para continuar nessa tocada e por isso vale a pena fazer mais um aporte para seguir nesse ritmo. Então, agora é muito aquela escolha, né? Continua nesse ritmo, mas diluo um pouco do cap table e faço uma rodada ou não, sigo até o break-even. Legal.
é uma decisão muito difícil de ser tomada essa entre, né, para a gente tentar deixar isso mais claro. Em tese, no mundo em tese, enquanto tu tá não break-evando ainda, porque tu tá investindo muito e ainda crescendo, em tese tu tá no vermelho ali, tudo bem, mas tu tá fazendo isso para ter uma rampagem um pouco maior e descolar um pouco mais o crescimento, porque depois que tu começa a chegar no break-even, no ponto de equilíbrio, e o que tu gasta é o que tu cresce, é mais difícil de tu descolar esse crescimento, isso é o super natural. E o fato de tu ter que tomar essa decisão agora é muito interessante, porque a gente veio no ano passado... na conversa com o Felipe, a gente falou brevemente sobre isso, e contigo vai ser muito legal de falar sobre isso também, que a gente passou pelo downturn do mercado ali de startups no ano passado, onde os múltiplos, né, que é o indicador que normalmente se usa para fazer valuation, para fazer o valuation da empresa, eles estavam estourados, estavam lá em cima, e as empresas não eram saudáveis como elas aparentavam ser, muitas delas, vários fundos se assustaram, e começaram a recolher um pouco e começaram a ser até mais criteriosos na forma como eles colocam e aportam esse dinheiro nas empresas. Então, no mercado de startup, a palavra-chave virou saúde, né? A tua empresa tem que estar saudável. Ela tem que ter pista, ela tem que ter runway, ela tem que estar saudável, crescimento é importante, mas vale a pena arriscar, na tua visão, inclusive, vale a pena arriscar saúde em detrimento ao crescimento acelerado, aumentar esse risco? Como é que vocês estão lidando com isso na Bankme? Aí que vem a estratégia. Crescimento acelerado, você só consegue quando você faz um Series A. Certo. Por isso que a gente faz um bridge, que é uma ponte para o Series A. Ou seja, em vez de eu antecipar um Series A agora, que é quando você capta 40, 50, 60 milhões para poder escalar o teu business, você faz uma rodada menor, que é ali para te dar um runaway de mais um ano e meio, a hora que acabasse, para você ter aquela tranquilidade de seguir um crescimento estável. Porque o growth é só com o Series A. Então você tem que saber em que fase da jornada você está para saber o tamanho do cheque que você precisa, porque a gente se viu, né, acontecer bastante. Empreendedor empolgado, pegou um cheque muito grande e depois não gastou com eficiência. E é isso que o mercado está penalizando agora. Mas do lado do investidor, ele sofre de uma outra dor. Porque para ele aportar, os investidores, para aportar em novas startups, está um momento delicado. Só que quando eles têm no portfólio boas startups, onde eles já acompanham, eles veem o resultado dessas startups, é muito mais confortável para ele aumentar a posição dele dentro daquele... Onde ele já está. Perfeito. Do que investir em novos players. Com certeza. E aí que vem a questão, né? Mas eu tava conversando com o pessoal lá de Brasília, da Cotidiano Aceleradora, não sei se você conhece, e eles falaram uma coisa para as startups deles que é muito interessante, que assim, ó, eles falaram, ficou mais difícil para quem antes era fácil levantar dinheiro. Para quem sempre foi difícil levantar dinheiro, vai continuar sendo difícil. Então, um cara que está começando sem muito contato, muito do zero, muitas vezes, o caminho vai ser tão difícil quanto sempre foi. Então, acho que isso também não pode ser motivo para o cara se desanimar de começar e tentar tracionar um projeto dele, né? E a gente tem que entender as fases aonde está mais difícil. No late stage, está mais difícil. Praticamente todas tomaram down round. Por quê? Down round é quando, basicamente, tu recebeu um aporte ali de, supondo, tá? Tua empresa vale 10 milhões e aí no próximo a captação ela vai valer 8. E aí tu vai ter esse down round, né? Exato, porque isso gera muita dor. Porque você deu stock options e daí as ações dos seus colaboradores diminuíram o valor. Os seus investidores diminuíram... Então dói muito um down round. Então o late stage está passando por essa fase. É cíclico. Vai voltar. Mas nessa fase. O muito early stage, rodada anjo, como são investidores, às vezes num grau de profissionalismo um pouco menor do que o do late stage, eles normalmente se assustam mais com o mercado e daí eles penalizam mais os investimentos, eles recuam mais. Agora, ali principalmente no seed, nessa janela do early stage, mas do early stage mais com fundos institucionais, esse pessoal já tem um grau de maturidade e ele sabe que eles não iam sofrer as pancadas do late stage tão cedo. Ele ia precisar de mais 3, 4 anos de jornada
Mais 2 anos para um Series A. E a tendência é que daqui 2 anos a coisa Volte mais ao normal. Então, é esse o momento que a gente está passando. Felizmente, a gente está posicionado numa fase do mercado que sofre com o mercado. Você não consegue mais os mesmos múltiplos de antes, mas sofre bem menos do que o late stage que está tomando da round e do anjo que está mais assustado. O cara que está mais pra série A, B, C, que já está bem mais lá para frente, esse cara também ele já tende a ter uma estrutura extremamente inchada. Então, às vezes, ele tem que aceitar o down round, porque é esse dinheiro que ele precisa para a operação continuar, e isso torna ainda mais delicado. Às vezes, o cara que está mais no meio, ele ainda pode escolher entre, não, acho que eu vou ir pro break-even, eu acho que eu vou ir pro ponto de equilíbrio, ou não, eu preciso de dinheiro e acabou, se não entrar dinheiro, a empresa fecha. Eu acho que o mais importante é o empreendedor ele nunca se colocar nessa posição aonde eu preciso de dinheiro nos próximos 3 meses, senão eu vou fechar a operação. Aí é tarde demais, né? Nossa, eu não conseguiria dormir nem com 9 meses. Não, lá a gente é bem seguro, né? Então tem o plano A, B ou C, porque a gente está construindo um negócio de longo prazo, que a gente quer... O produto da Bankim, a gente desenvolveu, ele não existe no mercado. Então a gente sabe que a nossa jornada é um pouco mais longa. Ela é suntuosa também. Mas eu não sei onde mata mais baixo. Eu não tenho exatamente o perfil de cliente que é dar melhor, porque era um produto totalmente novo. Então você tem que ir fazendo uma série de testes. É um produto que tem um nível de complexidade. Afinal, eu estou montando um mini banco, estou montando uma financeira para o meu cliente. Então, a gente sabe que a gente precisa de uma jornada longa. Então, 3 meses eu acho uma insanidade. A gente tem que ter pelo menos 1 ano ali de um plano A, B ou C para não pôr o sonho da sua vida e muitas vezes um trabalho que sustenta dezenas de famílias de pessoas em risco. Né? Perfeito. Se fala muito de boas práticas de 12 a 18 meses, né? De caixa ali, é uma ótima prática. Qualquer coisa muito acima de 24 meses, aí talvez tu possa pensar em otimizar e arriscar mais, né? Então acho que esse é um bom meio ali. E cara, acho que o que é comum em toda empresa, não importa o segmento, o produto, o que tu faça, tu precisa vender. Tu precisa colocar isso pro mercado, como tu falou ali no começo. Já desde a fundação tu teve a preocupação de eu vou ser o cara mais comercial, preciso ter um cara mais engrenagem, isso precisa acontecer, extremamente importante, eu concordo. Então é legal que, no caso da Bankim, desde o começo já existiu essa preocupação. Muito comum, muita empresa não tem essa preocupação desde o começo, quer ter o melhor produto, melhor entrega, mas não consegue oferecer isso no mercado. E não se engane, se tu tem um concorrente que tem uma entrega pior que a tua, mas sabe vender melhor que você vai ficar atrás. Isso é natural. Como é que vocês lidam com vendas dentro da Bankim? E vamos até pegar do começo, assim. No começo, como é que foi? Foi muita porrada em ponta de faca no começo para... sendo uma coisa muito complexa, no começo, assim, é foda entregar e explicar e fazer a outra pessoa entender. Como é que foi isso no começo, assim? Foi muito tu fazendo a venda mesmo? No começo era 100% eu. Porque é um produto complexo e que não existia. Então eu ia chegar para fazer uma venda, eu não tinha para poder falar assim, olha, a gente é igual aquele cara. Não, eu falei assim, a gente vai constituir isso aqui. E os primeiros clientes que estão com a gente até hoje, eu tenho que agradecer muito, porque eles confiaram na PF, saber que eu ia entregar o melhor de mim ali. Mas foi assim, foi 100% networking no começo. Depois, daí você começa a criar os processos. E vai chegando um momento que a empresa ela começa a crescer e você tem que sair da venda, e ali é um momento extremamente delicado. Porque a hora que você sai, e daí você tem que deixar o processo e o time vender, até você azeitar, é muito delicada essa saída. Então, teve momentos que eu tive que sair, um exemplo, para fazer rodada, para cuidar de outros setores da empresa, mas daí você via uma queda de produtividade ali. Uma queda de produtividade. E daí sempre naquela ânsia de montar um bom time comercial. Mas você tem muita dificuldade em montar um bom time comercial, então, enquanto você não tiver um bom gestor comercial. Só que você não consegue ter um bom gestor comercial no começo, porque custa caro. Porque custa caro, perfeito. Então, agora que a gente chega mais recente, a gente chegou nesse momento de ter uma boa liderança, construindo bem os processos,
Porque venda, ainda mais no nosso modelo, é processo, né? Não é converseiro. Né? E processo, ferramenta, estratégia, é uma venda bem técnica. Então, a hora que você começa a chegar nessa fase da esteira, mas demora, daí você consegue ver a máquina pegando... E funcionando por conta, né? Da mesma forma como é muito difícil essa primeira fase, onde, no teu caso, o CEO se afasta para ter uma equipe fazendo isso, tu chegou a ter aquele sentimento que também é super comum, de quando tu precisa aumentar a equipe, toda vez que tu coloca pessoas novas na equipe, a produtividade dá uma baixada, porque muitas vezes um tá treinando o outro, ou tu conseguiu resolver isso bem já desde o começo? Não, você nunca consegue resolver bem desde o começo, né? Porque, às vezes, no nosso funil, então a gente tem o time de marketing que gera os leads, daí cai para os MDRs que fazem um primeiro filtro para avaliar se aquele cliente tem aderência, depois cai para o closer, para o executivo, que faz a venda. Fez a venda, entra para o onboarding, onde constitui toda a empresa do nosso cliente. Pós-onboarding, entra para o Key Account, que é o cara que vai ensinar esse cara a emprestar dinheiro e pôr ele no jogo. Cara, essa parte de você criar todo o processo, né, dos leads, MDR e closer, aqui existe toda uma jornada. Porque primeiro você vai testando inbound, depois você vai testando no outbound. No inbound, primeiro você traz todo mundo, até porque no nosso modelo de negócio a gente não tinha exatamente... Não tem precedente. Não tinha precedente para eu falar assim, cara, esse cara vende melhor, mas esse é o cara que roda melhor. Então você precisa fazer a esteira rodar inteira para você começar a entender. E daí, na hora que você vai montar a tua persona, não é, pô, esse cara eu vendo mais barato, vendo mais rápido, poxa, mas não é o cara mas não que tem traciona LTV. melhor. Não tem LTV Exato. depois na ponta. Perfeito. Então você precisa vir compondo todos esses fatores para vir refinando esse funil. E sempre alguma etapa do funil ali ela quebra. Então de um mês para o outro caiu de 1.000 leads para 500 leads. Você, poxa, onde que a gente errou aqui? E daí você vem calibrando. Num mercado onde não existe precedente, você tem que ser muito inquieto. Então, 2 meses, não acertou, já muda, já resolve, puxa alguém, puxa um mentor, vai falar com gente para entender como é que faz. Mas é uma construção difícil, bem porrada. Cara. E para muita gente, ela não entende, as pessoas às vezes não entendem o valor desse processo, porque esse processo ele facilita muito de tu encontrar o vazamento. Porque quando tu tem uma pessoa focada, por exemplo, em qualificação, outra pessoa focada em fechamento, outra pessoa fechada num Word, como tu falou nessa esteirinha, quando tu começa a perceber que lá no final existe um número que não é o ideal ainda, é muito mais fácil tu voltar e olhar onde está o furo, olhar onde está a mudança necessária. E se tu precisar fazer mudança, tu consegue isolar muito mais fácil. Vou isolar essa parte aqui, entender o que eu mudo nela, às vezes sem influenciar nas outras. Então, cada vez mais é importante o empreendedor entender que, beleza, tu tá no começo e tu tem que fazer tudo, faz parte do jogo, mas trabalha muito pro quanto antes tu ter pessoas executando outras etapas, como prospecção, como qualificação, como agendamento, como fechamento, etc., porque é nesse momento que a validação começa de verdade na tua empresa. Não é... O pessoal acha que está salvo quando emite as primeiras notas fiscais, né? Comecei a emitir as primeiras notas fiscais, estou salvo, tá tranquilo, meu negócio está aprovado. Não, ele não tá. Quando tu começa a colocar processo de verdade na tua empresa e começa a rodar, é aí que a prova de verdade começa, né, cara? Exato, e quando você for seguindo aquele fluxo, né, aonde primeiro você vende para os early adopters, depois para os early majorities, e você vai seguindo aquela cadência, para cada um desses é um processo. E você não sabe exatamente qual é o canal que dá certo no teu business. Então, a gente começou no inbound. Por quê? Porque quando a Bank me começou, era pandemia, a gente nem podia visitar cliente. Então, a gente só tinha um caminho. Então, a gente foi se especializando nesse caminho. Fomos ficando bom nesse caminho. Mas agora a gente falou assim, cara, existe todo um mundo aqui que o nosso cliente muitas vezes é mais analógico, que eu poderia explorar no outbound
Então agora que a gente começa a construir as nossas máquinas de outbound. Daí muita gente vai lá e contrata uma empresa terceira para fazer o outbound. Tenho dificuldade em ver bons resultados, assim. Muito político da tua parte, eu não faria jamais, cara. Uma coisa tão importante, a inteligência da tua empresa ali, cara. Tu vai colocar em outro lugar, tu tem que saber fazer isso. Exatamente. Polido da tua parte, tá tudo bem, cara. Então, a gente... Pô, daí você tem que vir aprendendo desde o começo. Daí você não precisa, às vezes, de uma empresa para fazer. Você precisa de uma consultoria, um mentor para te ajudar a ajustar. Dar o norte, contratar as pessoas certas com o perfil certo. Mas a hora que você começa a apertar parafuso e tampou um buraquinho aqui, o outro ali, e a esteira começa a fluir. Então eu lembro que a gente vendia um mini banco por mês. Agora em março a gente vendeu 7 mini bancos. Eu falei, pô, tu começa legal, a ver, na hora que você cara. vê a máquina. A gente brinca que no começo você está empurrando uma pedra pesada na subida. Depois, a hora que você começa a achar melhor a persona, e aí a venda começa a tracionar, daí você pôs umas rodinhas ali na pedra, continua pesada, mas vai mais leve. Mas vai mais leve. E é extremamente prazeroso quando tu tá fazendo parte dessa construção e começa a ver essa diferença de resultado. É prazeroso demais porque tu tem aquela sensação, aquela injeção de adrenalina de, cara, é possível resolver isso aqui. E empreender é muito difícil de forma geral. Então é muito importante a gente abraçar esses momentos de vitória, assim, pequenas vitórias mesmo do dia a dia de, caraca, funcionou o processo. Tu falou de inbound, tu falou de outbound, quais são os... acho que primeiro eu vou até perguntar de inbound, cara. Vocês são uma empresa extremamente recente. Tu falou que inbound foi o primeiro canal. Muito curioso escutar isso, porque normalmente inbound ele demora muito para tu começar a ver algum resultado. E vocês começaram sendo o primeiro canal de vocês, já começaram a coletar alguns resultados dele. Como é que foi essa construção desse inbound de vocês? No começo, ele demorou alguns bons meses para ele vir dando resultado. Porque a gente vendia para quem? A gente vendia para médias e grandes empresas, então era um inbound feito para eles. O bacana do inbound é isso, porque ele te dá alguns insights que às vezes no outbound você tem um pouco mais de dificuldade, porque vem pessoas que você não estava procurando. Então, começou a aparecer um perfil de empreendedor que a gente não estava procurando. E daí, a hora que a gente viu esse empreendedor vindo, vendendo melhor, vendendo mais rápido e fluindo bem na esteira, a gente falou assim, caramba, o inbound deu essa resposta pra gente. Daí a gente começou a calibrar a venda para esse perfil. Então, a gente vendia para o médio e grande empresário que queria plugar a operação na empresa dele. Funciona muito bem e soluciona uma baita dor da empresa. Mas é uma venda mais lenta, é um lead mais caro, tem uma série de dores aqui. A hora que a gente começou a ver que tinha uma série de empreendedores, série de empresários, pessoas que queriam ofertar crédito para terceiros, tinha ali o seu network, ele tem os canais para onde vender, assim, caramba, vamos redirecionar para esse lead? E daí o custo do lead despencou assim, de um mês para o outro. E daí a gente viu as vendas ramparem assim, foi assim, de um mês para o outro, pô, achamos um caminho. Mas daí você começa a colher as frutas que estão mais baixas. Se você não calibra, começa a faltar fruta. E daí você precisa vir reposicionando e cada vez tá com a persona mais direcionada. E daí a hora que começa a faltar fruta, daí você precisa falar assim, cara, esse canal é bom, mas preciso de mais canais. Volume, e é isso, E como a gente teve, não foi uma opção nossa, a gente foi obrigado a começar no inbound, daí a hora que a gente falou assim, bom, agora a gente já está estruturadinho, agora a gente consegue ter time para poder tocar o outbound também. E tem funcionado legal o outbound? Muita gente tem medo do outbound, ou não gosta, ou diz que não funciona. É muito importante a gente separar também que outbound, ele, para alguns tickets, eu acho ele muito importante. Para quem tem ticket muito baixo, é um pouquinho mais difícil, porque ele tem um custo maior do que o inbound, isso é natural. Mas eu vejo muita gente tacando muita pedra assim no outbound, particularmente eu gosto muito, eu acho que é uma excelente estratégia. Como é que isso tem funcionado para vocês como estratégia específica? Ela conseguiu resolver esse gap que... A necessidade de mais canais, ela é para sempre. A gente sempre vai querer um próximo canal, mas ela conseguiu solucionar esse gap para vocês de ser mais um canal de oportunidade bem? Eu acredito que vai ser o principal canal da BankMe, porque o nosso ticket é alto e o nosso perfil de cliente, normalmente, se eu fosse desenhar a persona aqui,
é homem, acima dos 30 anos. Muitas vezes já tem outro negócio e normalmente um cliente é um cara mais capitalizado. Não muito, mas é um cara que já está empreendendo muitas vezes pela segunda vez. E daí, para esse perfil, a gente tem entendido que o relacionamento é muito importante, porque o nosso cliente tem ali o ticket que ele paga por mês, mas ele vai ter que aplicar no mini banco dele pelo menos R$1 milhão. Então, pô, achei o cara na internet e tô depositando ali R$1 milhão. Não é assim, né? Então a gente começa a ver que esse relacionamento... E quando eu crio um mini banco pro cara, o meu cliente ele consegue ver a dor dele. Poxa, ou ele tava com uma dor de funding, ou ele tava com uma dor de querer ofertar crédito. Era uma dessas dores que ele tava. E a gente soluciona muito bem essas duas dores. Tanto que a nossa venda não é uma venda, é uma entrevista de match. Se a gente entendeu que a sua dor é bem solucionada pelo nosso produto, a chance de dar certo é muito grande. Primeiro porque a gente é o maior player desse mercado hoje, que a gente foi o primeiro. Depois surgiram alguns concorrentes, mas hoje a gente é o maior. Então, deu match, é financeiro o processo. Então eu consigo colocar numa planilha, assim, bom, você vai aportar quanto? Você vai vender quanto? Para quem? Em que prazo? E ali já saio na última linha e falo assim, isso aqui vai dar um resultado. Então, acaba sendo uma venda muito técnica e muito de match. E por isso que o outbound funciona bem, porque o nosso cliente quer muito apertar a mão de quem está vendendo para ele, quer muito conhecer. A gente sempre insiste para o nosso cliente que ele venha até o escritório, pode ser de qualquer lugar do Brasil, porque hoje a gente está com 60 operações espalhadas pelo Brasil todo, mas a gente insiste muito que ele venha e conheça o nosso escritório para que ele realmente tenha confiança no processo que está sendo realizado, porque eu estou construindo uma financeira para o meu cliente. Perfeito. E como é que funciona essa estrutura hoje dentro da Bankim? Assim, quantas pessoas vocês têm no comercial? Como é que é a distribuição entre a parte de qualificação e a parte de closing mesmo? Como é que funciona isso lá dentro? Hoje a gente tem um time de 60 pessoas. Dessas 60, o marketing e o comercial estão muito integrados. Então, a gente vai ter ali umas 10 pessoas no marketing, dentre elas 2 MDRs, né? Então, o lead entrou, caiu para o MDR. Depois a gente tem um time de 3 closers para fazer essa parte da fechamento. A gente tratando de aquisição. É que a Bankim, ela é um B2B2C. Então, primeiro eu vendo mini bancos, depois eu ajudo o meu mini banco a vender o capital dele, para que a operação fique toda saudável. Então, nosso setor comercial acaba tendo um nível de complexidade maior. Porque, beleza, falei aqui da parte de aquisição, só que depois eu tenho mais 2 pessoas, processos e CX dentro do comercial, fazendo toda a parte de inteligência. Tenho o meu CCO, meu diretor comercial. Depois ele tem um head da área de crédito, que é o cara que entende das operações financeiras e consegue levar essa inteligência para dentro do nosso cliente. Daí embaixo dele a gente tem mais 5 pessoas que são key accounts, que são pessoas mais especializadas em venda do capital. Então o nosso modelo comercial acaba ficando um B2B2C. Então, aquisição de mini bancos, depois venda do recurso desses mini bancos. Então, são 2 pontas distintas. Então, é um comercial bem porradaria, assim. Não, e parabéns, porque ele é um comercial longo, no sentido de cauda mesmo, assim, ele percorre, ele tem um percurso longo, ele é complexo, mas, cara, tu já tá conseguindo atingir resultado em 2 anos, cara. Isso é incrível, isso é, mérito de vocês total, assim, parabéns por isso. Isso é animal, cara, isso é animal mesmo. E, cara, agora tentando fazer uma retrospectiva, assim, olhando esse breve tempo, né, de Bankim, mas de muito sucesso, assim, pensando que alguém talvez esteja nos assistindo e tá nesse começo inicial, assim, eu não quero deixar a pergunta muito afunilada, assim, o que você faria de diferente, mas não só isso, mas o que tu aconselha o cara que tá começando, assim, como tu faria isso de diferente se tu fosse fazer diferente, né? Na Bankim foi um negócio, como a gente já tinha empreendido antes, que ele foi muito bem pensado. Então a gente já foi, desde o começo, montou realmente um bom business plan para tentar
errar o mínimo possível. Eu já tinha montado 7 empresas antes, o André também, algumas. Então a gente já tinha levado umas porradas da vida para errar menos agora na Bank. O que a gente sempre ouve, e que o duro que é verdade, mas é uma verdade, só que você não tem a solução para essa verdade. É que quanto antes você senioriza o seu time, mais cedo você consegue ter uma empresa melhor. Porque, ainda mais no nosso, que é um business complexo, que tem várias áreas, você tentar se envolver em tudo e tomar as decisões de tudo, dificilmente você vai ter todas as informações para tomar todas as melhores decisões. E a hora que você vai colocando um time de liderança bom e que você confia, isso te dá uma paz de espírito, porque toda vez que você tem em alguma ponta alguém que você precisa se envolver demais e você precisa tomar as decisões, isso consome, isso te leva a um desgaste. Agora, quando você olha para um diretor seu, um diretor de pessoas, diretor de RH, diretor de marketing, você olha para ele e fala assim, não, se o cara falou isso, provavelmente ele esteja certo. Não é delargar, né? Então, cada vez que a gente traz um líder para dentro, cara, eu dou o meu melhor para que esse líder seja bem sucedido. Então, é essa rampagem, esse tem carinho. Autonomia, né? Mas assim, no começo você dá todo o carinho, toda a atenção, passa todo o conhecimento, cria toda a linha de expectativa. Então, a gente foi melhorando muito o onboarding da Bankme para que existam avaliações de desempenho, que a gente deixa bem claro os caminhos que a gente espera que essa pessoa siga. Mas depois que esse diretor rampou e aquele setor está bem administrado embaixo dele, você vai tendo realmente essa paz de espírito. É saber que você vai, às vezes, poder ficar uns dias fora e vai chegar e não vai estar tudo de ponta cabeça. É uma dica, é um conselho que realmente funciona, mas é difícil você aplicar. Para muita gente é duro demais essa coisa de, entre aspas, muito gigantes perder o controle, né? Tu deixar outra pessoa tomar essa decisão. Isso é muito difícil para muita gente, né, cara? Tu dar essa liberdade para outra pessoa. Só que eu acho que é imprescindível para a evolução da pessoa, tua, da empresa, de todo mundo. Porque 60 pessoas. A gente também tá com 60 e poucas pessoas. Chega um momento que não dá mais. Tu não pode ser o gargalo da tua empresa, né, cara? Tu não pode ser. Como você acabou de falar, a gente chegou em 60 pessoas em 2 anos e meio. Então a gente fez bastante coisa nesses 2 anos e meio. É impossível você fazer bastante coisa se você estiver centralizando. O único jeito é você dar autonomia. Para você dar autonomia, agora a gente começa a aprofundar na parte de treinamento, para que o nosso time, você vá aumentando a qualificação. Mas então é isso, se você conseguir seniorizar antes, né, e usar de estratégias, que hoje existem estratégias, né? Às vezes você não consegue pagar um salário tão bom, mas você tem estoque, você tem outras situações que você consegue trazer um time um pouquinho mais sênior do que você podia naquele momento, e essa conta ela faz sentido. E, cara, eu só quero adicionar uma outra coisa que a gente estava conversando antes, que é a importância de uma pessoa responsável por pessoas, um RH, uma pessoa boa nisso, porque tem muita gente, e eu me incluo nisso, quando a gente estava com... Acho que a gente estava com 40 e poucas, 50 pessoas, alguma coisa assim, a gente falou, putz, será que é o momento? Eu acho que ainda não é uma empresa tão grande ainda. Eu estava completamente errado, depois que a gente colocou uma pessoa olhando para pessoas, uma rede de RH, as coisas fluíram com muito mais facilidade, foi muito mais fácil identificar problemas e resolvê-los de uma forma extremamente humana. A cultura se beneficiou disso. Eu acho que isso também é um ponto importante, porque tu comentou que também colocou uma pessoa para isso agora, né? Outro dia eu estava num amigo, e ele tem 50 colaboradores, e eu perguntei, cara, mas 50 colaboradores, você não tem um head de people, um diretor de RH? Daí ele falou assim, não, o meu escritório de contabilidade é que faz o RH. Eu falei, não é disso que a gente está falando. Não, isso foi uma mudança de chave na empresa, porque você ter alguém muito bom cuidando das pessoas, você faz com que um time inteiro de 60 pessoas performe melhor, esteja mais feliz. Isso não é uma virada de chave de um dia para a noite, é todo um processo de construção. Mas existem muitas ferramentas nesse setor de people que você tem que ser especialista para conseguir aplicar. E essas ferramentas, você aplicando, você melhora todo o clima, você melhora a performance, você melhora a empresa. Então,
é a posição, se eu fosse falar assim, qual que seria o diretor mais pesado que eu contrataria? Primeiro, eu acho que seria o de People. Isso realmente... Lembrando do contexto, seria o de People, eu concordo contigo, porque tu tinha um sócio técnico para entregar e tu conseguia entender bem de comercial, né? Claro que cada situação vai demandar uma necessidade diferente, mas nesse caso, cara, é extremamente importante. E não dá para confundir departamento pessoal com pessoas, são coisas diferentes. Uma coisa é fechar folha, outra coisa é garantir cultura, garantir bem-estar e garantir treinamento e tudo mais para a galera. Cara, vamos entrar para as perguntas. A gente fez na nossa newsletter, a gente falou lá que a gente ia conversar contigo, deixou aberto para a galera fazer as perguntas e a gente recebeu algumas interessantes ali que eu quero compartilhar. Deixa eu abrir elas aqui. Vamos lá. Boas perguntas, inclusive. Como a Bank.me equilibra a adoção de novas tecnologias com a segurança e a privacidade dos dados dos clientes? Isso aí é um papo pesado, né? E importantíssimo, claro, mas toda essa questão de dados e lei de proteção, geral de proteção, como é que vocês lidam com isso, cara? No começo, a Bank.me, a gente não tinha um setor de produto, a gente tinha um setor de tech, e a tech fazia produto e tech. Depois, a gente começou a sentir muito a dor, porque a gente via uma série de oportunidades de mercado, e que às vezes você não precisava ir lá e construir toda aquela ferramenta. Você conseguia plugar, fazer APIs e trazer boas infraestruturas e solucionar essa dor do cliente. Então, foi esse o começo da esteira. E como a gente foi obrigado a ser muito careta desde o D0, porque eu estou criando uma operação financeira para o meu cliente. Então, desde o D0, eu não tinha um contador externo, o contador era colaborador nosso. O financeiro bem pesado. E a nossa parte de tecnologia sempre teve alguém especialista olhando para essa parte de dados, porque era a nossa obrigação. Então, quando a gente fez rodada, isso é cobrado em due diligence. Essa é uma área que eu não me envolvo tanto, porque como a gente divide as funções minha e do meu co-founder lá na Bank.me. Então, como eu tenho que virar um pouco mais para fora, eu trato de comercial e people. Toda a parte de operações e tech fica para o André. Então, é ele que cuida. Até hoje a gente nunca teve nenhuma dificuldade nessa área, porque a gente veio seguindo rigorosamente o caminho, porque é uma demanda que não exige, normalmente os fundos, as empresas não exigem isso tanto, às vezes de um CRM ou de outras health techs, insurtechs, enfim. Agora, de fintech existe o uma barra beabá alta ali, né? Exato. Muito bom. Outra pergunta aqui legal, quais são as principais tecnologias ou abordagens que vocês estão utilizando para se manter à frente da concorrência? Acho que é uma pergunta boa, mas acho que nessa conversa a gente falou um pouquinho sobre concorrência, imagino que já devam ter surgido os possíveis e potenciais concorrentes de vocês, mas vocês ainda assim foram bem cortando mato na frente de muita gente, né? Mas enfim, acho que a pergunta ainda assim é válida. Como é que vocês... abordagens ou tecnologias que vocês usam para lidar com a concorrência? No começo, a gente ficava bravo quando aparecia uma concorrência, porque, por exemplo, o nome mini banco, fomos nós que inventamos. E daí apareciam os caras lá, vende esse mini banco, eu falei, pô, sacanagem. Então, depois eu acho que comecei a achar positivo, porque como a gente estava tendo que evangelizar o mercado inteiro, bom, pelo menos agora tinha mais gente evangelizando. Existem mercados que a gente chama que é the winner takes all, ou seja, só um cara vence. Esse não é um mercado, assim como o de CRM, que só um cara vence. Porque o mercado de crédito ele é muito amplo, então dá para ter ótimos competidores. Então a gente começou a lidar melhor com isso, só que o nosso ponto é sempre olhar para o nosso cliente e falar assim, poxa, o que ele pode ofertar que ele nunca pensou em ofertar? Não adianta eu perguntar para ele. Aquela história do Henry Ford, né? Que se ele perguntasse o que as pessoas queriam naquela época, era cavalos mais rápidos, né? Não ia pensar no carro. Então, muita gente circulando dentre os maiores players de infraestrutura de crédito do país, para entendendo com eles o que existe de tendência, para que eu possa compilar isso dentro da Bank.me, muitas vezes até em parceria com eles, e ofertar
para os meus clientes que nunca conseguiriam se relacionar com esse player lá da ponta, que ele ofereça um tipo de crédito que ele nunca pensou em oferecer. Então, uma securitizadora, uma financeira, o que ela sempre ofereceu? O que ela só sabe oferecer? Antecipação de recebíveis para empresas. O nosso cliente, além da antecipação de recebíveis, ele consegue fazer empréstimos, PJ ou PF. Ele consegue agora começar a ofertar o consignado. Em pouco tempo, ele vai conseguir ofertar para antecipar maquininhas de cartão. Ou seja, normalmente essas financeiras, elas brigavam todas por só um nicho, que estava um mar vermelho aqui, onde todo mundo só tabelava aqui. Agora, através da BankMe, quando eu plugo com tecnologia, eu transformo aquela financeira que era extremamente analógica num mini banco, ofertando produtos que antes só o banco ofertava. Conseguia fazer. E quando eu possibilito, hoje a gente tem 60 operações, mas a gente tem todo o roadmap para chegar ali em 1.000 operações. Quando eu estiver ali com 1.000 operações, cada um ali rodando seus 3, 5, 15 milhões, é uma quantidade de recurso enorme que antes não chegava para o tomador de crédito. Porque a gente vive num país onde 80% do crédito é feito por 5 grandes instituições. O nível de endividamento das empresas brasileiras está em torno de 25%. Da americana está em torno de 125%. Você fala assim, poxa, mas não é melhor estar menos endividado? Não, você está crescendo menos. Não é um dinheiro para pagar a conta do cartão de crédito. É um dinheiro para você comprar uma máquina, para você gerar mais emprego, para você... É a mesma coisa para startup que a gente falou, de que estar em processo de burn rate ali, de investindo, é para crescer. Não é necessariamente porque tu tá no vermelho pelo vermelho, né? Tu tá usando dinheiro para crescer. Não, se você tiver no vermelho pelo vermelho, nenhum fundo vai querer pôr. Exatamente. Ele tá pondo porque ele sabe que você escolheu gastar mais. Perfeito. É uma escolha. É uma escolha. E a hora que eu quiser virar a chavinha e não queimar mais, eu viro a chavinha. É isso. Cara, animal. Uma última pergunta que eu tenho aqui. Eu acho que essa aqui tá meio que respondida, mas vamos lá. Que soluções um mini banco tem que um banco como conhecemos não tem? O ponto não está em soluções que o banco não tem. O ponto é que o recurso do banco não chega aonde o recurso do mini banco chega. Então, por quê? O banco, ele olha para você, ele não vê o Eduardo, ele não vê a Mosquite, ele vê um score. Quando eu possibilito que os empresários, que os empreendedores, que qualquer pessoa... A gente tem até um case super legal lá, que é uma garota de 23 anos, se formou num curso que o pai dela falou assim, esse curso não dá dinheiro, vou te dar um mini banco. Ela não sabia absolutamente nada do mercado financeiro e ele deu esse mini banco para ela e essa menina já está fazendo quase 30 pau líquido por mês. Por quê? É uma ótima operação. Ele usou o networking dele, fez a menina se especializar e a BankMe dá todo o suporte para que ela siga nessa jornada. E daí, então, e esse recurso que ela colocou lá, mais de R$1 milhão, está entrando em operações que às vezes o banco não entrava. Então isso é para dar capilaridade para o crédito. A gente tem um outro cliente que ele faz crédito para caminhoneiro. O crédito, muitas vezes esse caminhoneiro está negativado. Só que ela tem um nível de relacionamento com esse caminhoneiro que ela sabe quais são os caminhoneiros bons, ela consegue separar em tiers. Então ela separa nos tiers que ela sabe que o default dela é menor e ela consegue fazer com que esse crédito chegue para esse caminhoneiro. Então antes, se esse profissional, o caminhão quebrava, ou o filho ficasse doente, ele não tinha onde se socorrer, ele tinha que se socorrer num parente. Agora não, ele sabe que a companhia vai ofertar esse crédito. Então é isso que a gente possibilita, que qualquer empresa ou que qualquer empresário faça com que o crédito irrigue a economia. E é o crédito que faz o país crescer. Quando a gente analisa a história da humanidade, o PIB crescia conforme a população crescia. Então era a mesma proporção. Essa chave ela só virou a hora que aprenderam a se introduzir o crédito, porque daí eu consigo antecipar rendimentos futuros, criar uma série de outras possibilidades. E foi assim que a gente gerou muita riqueza e que a nossa vida hoje consegue ser muito melhor do que a vida, provavelmente, dos nossos pais, dos nossos avós, em termos de abundância de recursos, e principalmente quando a gente olha para uma Idade Média. Foi o crédito que fez essa mudança de jogo. Só que o crédito tem mais dificuldade em entrar em países de terceiro mundo. Por isso que a gente acredita muito que a solução da BankMe faz o país inteiro se desenvolver, porque a gente faz o crédito entrar
onde ele nunca antes conseguia entrar. Cara, perfeito. Acho que essas foram as principais dúvidas que a gente separou. Thiago, eu quero agradecer demais a tua presença. Eu acho que tu trouxe uma camada de conhecimento muito animal, não só relacionado à parte financeira em si, mas startup como um todo. E não importa se você que está assistindo aí tem fintech, edtech ou a empresa de serviços normais, eu acho que são conhecimentos extremamente válidos. Cara, eu quero abrir para ti, para tu deixar contatos da empresa, o teu, falar um pouco mais da Bank-me. Fica à vontade, esse é o momento teu aí. Eduardo, muito obrigado. Parabéns pelo projeto. A gente sempre fica buscando esse tipo de conteúdo no podcast, no YouTube, porque conteúdo mais técnico assim faz muita diferença, principalmente para quem está começando. E da Bank-me. Então, o nosso site é bankme.tech. O que a gente cria para o nosso cliente, então, é uma financeira de ponta a ponta com excelência. Então, o nosso cliente ele tem, sem precisar ter nenhum colaborador, no home office, ele vai ter uma baita de uma financeira, onde a rentabilidade dele vai depender da taxa que ele aplica lá na ponta, mas hoje a gente tem conseguido entregar uma média de 2% líquido em cima do valor que ele opera. E esse é um negócio que quem gosta e quem está disposto a jogar, e principalmente para quem tem networking, tem um pouquinho de conhecimento nessa área, é o melhor negócio que eu já vi acontecer, então a gente recomenda muito. E que com isso a gente consiga fazer com que o capital irrigue a economia brasileira e que a gente possa ter muitos outros empreendedores de sucesso construindo um Brasil melhor, né? E se beneficiando disso também, né, cara? Com certeza. Pessoal, por hoje a gente fica aqui. Lembrando que acompanha a nossa newsletter, lá vocês vão saber quem que vai ser a próxima pessoa que a gente vai conversar, vão poder fazer as perguntas para a gente selecionar e trazer aqui. E até o próximo vídeo. Thiago, muito obrigado de novo. Valeu.